Chico, ele sempre falava, quando ele ia num lugar, ele é muito querido, todos iam para vê-lo, e na humildade dele, ele via a casa cheia, e ele falava, que bom que a casa tá cheia, sinal de que tá todo mundo com saudade de Jesus. E eu acho que a gente sente isso. O que faz a gente vir ao centro toda quinta-feira é uma saudade que às vezes a gente não consegue nomear, mas é uma saudade de Jesus, que a gente tem internamente, muitas vezes inconscientemente, de trazer Jesus para dentro da gente. E é legal a gente falar nisso, porque esse é um momento do Evangelho segundo o Espiritismo na casa, em que a gente consegue unir Jesus com toda aquela lei de amor, com todas aquelas lições, e com a luz que o Espiritismo traz para retraçar todo o caminho de Jesus, né? Porque o Espiritismo, ele é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. O Espiritismo é uma fonte generosa e compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. O Espiritismo é o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria, é árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, tornei-te-ate em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre é Jesus. Pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, Casimiro Cunha escreve esses versos. Jesus é a bússola do mundo, mas o Espiritismo é um mapa que vai retraçar todo esse caminho. Porque antes do Espiritismo, nós estávamos perdidos nas incoerências das antigas religiões. Estávamos perdidos no tempo, porque Jesus veio há 2000 anos. Estávamos perdidos na língua aramaica, na interpretação hebraica, nos costumes do Oriente. E Kardec, fundamental ao Espiritismo, ele faz essa viagem, ele faz essa jornada e ele volta 2000 anos atrás e traz um Jesus moderno, retratado pela filosofia, pela ciência e pela religião. Ele traz luz às obscuras escrituras, facilitando hoje toda uma nova jornada da terceira revelação. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus chamou 12 homens para regenerar o mundo. E olha quanto nós somos aqui. Os apóstolos não tinham Facebook, não tinham WhatsApp, não tinham Instagram. E olha quantos estamos aqui. E hoje eu me pergunto, o que nos falta para mudar o mundo? O que nos falta para jogar a semente da regeneração no mundo de provas e expiações? E reconstruir, porque como a Cris falou, eu me emocionei, porque eu quero estar no mundo de regeneração. E o que nos falta? Hoje eu vou falar do capítulo 24 do Evangelho, itens 8, 9 e 10, Jesus em Mateus, e eu vou ler. Não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel, e pondo-vos a caminho pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Mateus 10, 5, 7. Quem falou isso foi Jesus, em um chamado aos apóstolos. Será que Jesus, o Messias prometido, curador de corpos, médico das almas, psicólogo das mulheres daquele tempo, será que o Messias seria capaz de privilegiar o povo judeu a ponto de dizer:
para todos. Antes vai e pregue para os judeus. Não pregue para os gentios, não vá aos gentios e nem aos samaritanos. Será que Jesus seria capaz, um homem de lei de amor, de igualdade e justiça, ele seria capaz de privilegiar um povo? É claro que não. Mas Jesus, à frente do seu tempo, ele era um pedagogo. Por que um pedagogo? Porque nós somos crianças espirituais. E para tratar de crianças, se precisa de um pedagogo. Então Jesus conhecia o desenvolvimento e a fase de cada povo, assim como uma professora conhece a maturidade de cada aluno e a fase com que ele se encontra. Então Jesus, à frente do seu tempo, já sabia o que Piaget veio pregar 1000 anos depois. Porque Piaget vem com uma filosofia de que para ensinar uma criança e para ela aprender, ela precisa partir de algo conhecido e concreto para algo desconhecido. Piaget respeitava o desenvolvimento das crianças através da fase. É fácil entender. Primeiro a gente nasce, depois a gente senta, depois a gente engatinha, para depois a gente andar. Jesus estava à frente do seu tempo. Ele estava à frente de Vygotsky, grande pensador pedagogo, onde vai falar da construção do conhecimento. Como que Vygotsky trabalhava a construção do conhecimento? Ele trabalhava em algo real, concreto para a criança, onde a criança possa tocar, a partir daí sentir e a partir daí abstrair. Jesus estava à frente do seu tempo e assim como Pestalozzi, ele muito antes já sabia que para uma criança aprender, o contato com a natureza era fundamental. E por isso Jesus pregava só ao lado de fora, diante da natureza. E por que então o povo judeu? Porque o povo judeu já tinha passado pela experiência de Moisés. Moisés atravessou os mares, atravessou os desertos da humanidade, trazendo um Deus único. O povo judeu era o único que tinha predisposição, do monoteísmo, desculpa. O povo judeu era o único que já acreditava no Deus único. E por isso Jesus, naquele pouco tempo de reinado, porque na verdade a missão efetiva de Jesus, tirando os feitos que ele fez desde pequeno, mas a missão efetiva de Jesus, ela durou apenas 3 anos. Foi muito rápido. E Jesus, diferente de nós, ele não era ansioso. Não. Ele queria resultados certos. Então ele era visionário. Ele sabia aonde jogar aquela semente, aonde aquela terra estava fértil, para que realmente existisse uma predisposição daquela terra a crescer. Ele não jogava sementes ao vento para que aquelas sementes fossem perdidas. E é por isso que hoje a casa está cheia. Porque nós que estamos aqui, as sementes já foram plantadas. Mas eu pergunto a vocês, se eu trouxer isso para a nossa vida, quem são os gentios da nossa vida de hoje? Quem são os pagãos da nossa vida de hoje? Naquela época, o povo pagão, que tanto recriminou o cristianismo, os romanos que tanto perseguiram, até os próprios judeus, aqueles que ainda cultuavam estátuas, mármores, ouro e granito. E hoje, quem são os pagãos na nossa vida? Quem são aqueles que não acreditam nas mesmas crenças do que nós? E qual é a nossa atitude diante deles? Quem não tem, às vezes, dentro do próprio lar, aquele que ainda não está pronto para receber a semente, mas a gente fica insistindo, querendo que ele receba a semente. Mas não adianta. Será que nós estamos sendo ansiosos? Ou será que nós, como Jesus, estamos sabendo respeitar a fase?
o nível espiritual, a maturidade espiritual de cada um. Quem aqui não tem um amigo de trabalho difícil, que debocha da gente, que tem uma opinião diferente da nossa crença? E qual a nossa atitude diante desse amigo? Como que nós plantamos a nossa semente diante desse amigo? Como que nós plantamos a nossa semente diante dessa esposa ou desse marido difícil, que ainda não compreendeu o que nós compreendemos? Como que nós pregamos o Evangelho, já que o próprio Jesus nos ensinou, vá antes aos gentios, vá antes aos judeus, ao invés de aos gentios? Por quê? Os judeus aparentemente estavam com o coração aberto para receber a semente. E nós sabemos identificar quem está com o coração aberto para receber a semente e quem está com o coração fechado? Será que nós, como os espíritas, estamos nos envolvendo em discussões desnecessárias a fim de provar a crença na nossa doutrina? Eu pensei sobre isso ao ler esse Evangelho, porque nós temos que entender que cada um tem o seu estágio. Enquanto Estevão, ao receber o manuscrito de Mateus e a palavra de Pedro, logamente internalizou aquele conteúdo e estava pronto para pregar pelo Evangelho, Saulo de Tarso precisou que o coração fosse arado, molhado, adubado, até passar pelo sacrifício de Damasco. Aguinaldo Rocha foi casado com Memei e só foi se converter ao cristianismo e atender às demandas do espiritismo só após receber uma comunicação de Chico Xavier, através de Memei, amansando o coração dele. E são grandes nomes do espiritismo e grandes nomes do cristianismo. Então não sejamos ansiosos, sejamos como Jesus. Saibamos antes trabalhar naqueles que já estão de coração aberto. E aqueles que ainda estão de coração fechado, saibamos preparar aquela terra. Como? Como plantar a semente da regeneração nesse mundo? A partir do momento que nós fomos a própria semente. Quando a gente começar a ser o Evangelho encarnado, aí sim, nós seremos as sementes capazes, não de plantar no coração do outro, mas de exalar a nossa energia e o nosso amor até o coração do outro. Hoje, pode ser uma coisa muito interessante comigo. Eu recebi umas folhas de couve assim muito grandes, muito lindas, orgânicas. E quando eu fui lavar, tinha um caramujo lá. E naquela ânsia de lavar, tipo um caracol, o caramujo caiu dentro do ralo. Eu fiquei desesperada. Ai, logo hoje que eu tenho palestra, eu tô matando o caramujo. Arrumei um desespero. Aí gritei o pedreiro do meu patrão, Mickey, me ajuda a tirar o caramujo. Só que eu não sabia falar caramujo em inglês. Quando o homem arrancou o cano da pia e viu que era um caramujo, ele ficou chocado. Aí eu falei, sorry, make apologize for that. Peguei o caramujo e corri, atravessei a rua, pendurei a bambuia no azeite no portão, botei o caramujo lá em cima da árvore. E faltei fazer a... Falei, salvei meu dia. Continuei caminhando, de repente veio um corvo e comeu o caramujo. Aí eu fiquei pensando, às vezes a gente se desespera tanto para salvar a vida daqueles que a gente pensa que são pobres, coitados. E tava na hora dele. Mas tava na hora dele, gente. Tava do treino, né? Então, eu tenho uma coisa para terminar esse evangelho, que é o seguinte. A verdade, um amigo meu até evangélico, fala isso, protestante, é como uma barra de ouro, pesada, linda e brilhante.
Se você dá de presente, todo mundo gosta. Mas se você jogar na cara, machuca. Então, vamos com calma na hora de pregar o nosso espiritismo. E trabalhar bem naquela terra. Fiquem com Deus, uma boa noite e obrigada.